Bom dia, gente. Mais um dia de aula, né, pra gente fazer hoje. Na aula passada, nós fizemos o quê? Fizemos uma avaliação, né, do conteúdo que vocês estudaram durante todo esse período, tanto em sala como no período da quarentena. E aí, nós vamos fazer qual é o nosso objetivo hoje da nossa aula. É analisar, né, fazer a correção de cada uma dessas questões que a gente realizou na aula passada. Vocês vão saber o que estava errado, né? Analisar por que erraram, né? Saber qual era a correta realmente. E assim a gente vai discutindo cada uma das questões. Porque às vezes, como tem aluno que errou algumas questões, é bom saber qual era a correta, né? Sempre a gente, antes de começar um conteúdo novo, é sempre bom a gente retomar com a aula passada, certo? Então nós vamos fazer essa correção. E logo depois, né, de eu fazer essa correção através do vídeo, desse vídeo aqui, que eu vou colocando as imagens das questões e vamos discutindo, eu vou colocar o que vocês vão fazer, certo? No finalzinho vocês vão fazer, eu vou dizer no final do vídeo, tá certo? Nessa primeira questão, você ia assistir a 2 vídeos, né? Um sobre uma reportagem do Fantástico, né, sobre refugiados, e outro sobre o Acnur, que é um órgão responsável pelos refugiados. 2 vídeos, e a partir deles responderem as questões propostas. E aí perguntava assim na primeira: qual a relação entre os 2 vídeos? Qual é a relação? Todos os 2 vídeos eles falavam sobre o mesmo tema, refugiados, né? Esse era o tema dos 2 vídeos. Que são refugiados? Pessoas, né, que saem do seu país de origem por conta que se sentem obrigadas por questões de perseguições políticas, religiosas, étnicas, algum problema, catástrofe natural que tenha acontecido, um terremoto, por exemplo, um tsunami, né? Por essas questões. A segunda, ela perguntava assim, ó: que tipo de problemas os refugiados enfrentam na busca pela sobrevivência? Ou seja, quando eles, né, pensam na ideia de sair do seu país de origem por não aguentarem mais a situação, que tipo de problemas eles enfrentam, desde o processo da sua saída até a chegada naquele país, né? Primeiro momento, como é que eles vão sair do seu país de origem? De que forma eles vão conseguir chegar em outro país, né? Ao sair, eles vão passar por vários problemas. Então, que problemas são esses? Por exemplo, o modo como eles vão chegar naquele país, eles vão por embarcações, né, cheio de gente, lotado de gente, por rotas muitas vezes perigosas, porque eles estão tentando ir às vezes por locais onde não tem muita fiscalização, né? E assim, gente, acaba que... E quando eles chegam nesse país de origem, que eles querem ir, né, no país mais próximo, onde eles geralmente vão para a Europa, algum país da Europa, por exemplo, nem sempre são recebidos, né? Eles não querem receber essas pessoas, né? Ainda existe muita questão da xenofobia, que é a aversão, né? O ódio a pessoas estranhas. Então, eles não querem receber essas pessoas. Chegando nesses locais, quando são recebidas, muitas não conseguem nenhum tipo de emprego, né? Ficam lá à mercê da sociedade. Então, elas passam por vários problemas. Então, quem colocou a questão mesmo do perigo, né? Na questão do transporte, na falta de emprego quando chega nos locais. Então, todos esses problemas aí você poderia ter citado, tá certo? A terceira, ela perguntava assim: há esperança para os refugiados, né? De certo modo, há uma esperança, porque eles estão sofrendo muito no país onde eles estavam, no país de origem, né? A maioria vem de países como a Síria, por exemplo, país onde acontecem muitos conflitos, muitas guerras. Então, assim, há uma esperança. Eu vou sair daqui, chegando naquele país tal, eu vou, né, realmente conseguir alguma coisa, vou conseguir sobreviver. Há uma esperança, para eles há uma esperança. Mas, de certo modo, às vezes, né, a gente acha que isso nunca vai acabar, porque, assim, chegando às vezes no país que eles estão indo, eles não são bem recebidos, não querem os donos daqueles países novos, né, os países europeus, os países mais ricos, geralmente não querem receber essas pessoas. Então, assim, de certo modo, eles sofrem bastante com isso, né? Eles não são bem recebidos nesses locais, não, certo? A próxima questão, você é analisar esse gráfico e responder qual a origem do maior número de refugiados no mundo. Esse gráfico aí estava mostrando a origem das pessoas solicitando refúgio na União Europeia, União Europeia, né? Ou seja, né, de onde é que vem, de onde é que se origina, né, a maioria dessas pessoas que são refugiados. Pela análise do gráfico, a gente percebe, né, muito claro aí que é a Síria, né? A gente percebe assim, ó, tá mais de 120 mil, né, pessoas, elas pedem refúgio em algum país da União Europeia, algum país europeu, certo? A gente percebe aí o grande número da Síria, seria a letra C, Síria.
A próxima questão, a quinta, tinha assim, um ou uma, né, é um tracinho, é formado por um conjunto de pessoas que construíram costumes, tradições, histórias, formas de produzir e organizar-se em um território, conferindo-lhe identidade cultural e espacial. Essa identidade coletiva gera uma consciência nacional que compartilha hábitos, costumes, língua, religião e que, por sua vez, possibilita a construção de uma história comum. Qual dos termos abaixo preenche corretamente a lacuna? Seria a letra B, né? Nação, que eles têm os mesmos costumes. A sexta questão dizia: assinale a alternativa correta sobre as características de desenvolvimento de um país. Ou seja, como é que eu percebo que um país está em desenvolvimento, né? Está com a economia crescendo, certo? Lembre-se que a gente fala sobre diferentes formas de regionalização, né? dos países, né? Do mundo. Então, um deles era a questão do desenvolvimento. Então, como é que a gente percebe esse desenvolvimento? No caso, né, observando essas alternativas, ela falava assim na letra A: o desenvolvimento de um país ocorre quando há crescimento de sua economia, isto é, aumento da produção de bens e serviços, certo? Então, realmente, quando eu vejo, né, que um país está crescendo a sua economia, isso é um dos fatores, né, que levam à questão de eu perceber o desenvolvimento de um país. Então, seria a letra A, certo? As outras alternativas estavam erradas porque dizia B: graças ao elevado padrão de vida, países desenvolvidos não apresentam problemas sociais. Está errada a B, porque mesmo sendo um país desenvolvido, um país rico, mesmo assim, sempre vai ter, sim, problemas sociais. Ele não vai... quer dizer, os Estados Unidos é uma grande potência mundial, lá não existe problema social, não existe desemprego, não existe pessoas pelas ruas. Claro que existe, só que assim, é em menor proporção do que países como o nosso, por exemplo. É bem menor os problemas, certo? Mas existe sim, então seria errada essa daí. A C dizia: países em desenvolvimento têm como principal característica uma população com baixo poder de compra. Pelo contrário, se eu vejo que um país está em desenvolvimento melhor, geralmente são pessoas mais consumistas, certo? Então ela também estava errada, essa letra C. E a letra D dizia: os países desenvolvidos geralmente não são muito industrializados. Pelo contrário, os países desenvolvidos são os países mais industrializados, tá bom? Então estaria também errado. Então a letra certa realmente seria a letra A. O desenvolvimento de um país ocorre quando há crescimento de sua economia, isto é, aumento da produção de bens e serviços, tá certo? Vamos passar agora para a questão 7, para a gente analisar também. A 7 dizia assim: sobre o IDH, pode-se afirmar que A. O IDH, primeiro, né, gente? IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês lembram que a gente falou em sala também, estudou também durante esse período da quarentena. É um tipo de índice, gente, que serve para eu medir como é que está o desenvolvimento de um país, certo? E aí é dado uma nota de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, pior é o IDH, é um IDH baixo. Quanto mais próximo do 1, melhor é o IDH, um IDH elevado. Então, é como se fosse 3 níveis: IDH baixo, IDH médio e IDH elevado. Quanto mais próximo do 1, melhor é. E aí, o IDH ele serve para medir realmente como é que está o desenvolvimento de um país, certo? Leva em consideração 3 fatores que a gente vai discutir já já. Vamos logo discutir aqui as alternativas, porque elas estavam erradas. Na letra A, falava assim: o IDH é usado para fiscalizar a cobrança de impostos em países desenvolvidos. Nada a ver, não tem nada a ver com imposto, o IDH, tá bom? Muito menos para fiscalizar. A letra B dizia: o IDH é medido através de comprometimento socioambiental de cada país. Também tem nada a ver com a questão ambiental, IDH. A C dizia: os países europeus, em sua maioria, apresentam os IDHs menos elevados. Pelo contrário, os países europeus, né, a maioria deles, é onde tem os melhores IDHs, certo? Já que são países mais ricos, geralmente os IDHs, já que é um índice, né, que mede como é que está a qualidade de vida da população daqueles países, então vai estar contraditório aí. E a letra D fala assim: seu resultado mostra uma combinação de indicadores relativos à educação, expectativa de vida e renda per capita entre a população de um país. Essa seria a letra correta, tá bom?
porque ele está levando em consideração os 3 quesitos. O IDH ele vai levar em consideração esses 3 fatores aí. Como é que está, por exemplo, a educação naquele país, né? Será que a maioria das pessoas elas têm um nível de educação bom, estão matriculadas, né? Será que são alfabetizadas, certo? Um dos fatores é a questão da educação. O outro fator é a expectativa de vida, uma média de vida que as pessoas podem viver. Isso a gente percebe que se a gente sabe que um país tem uma boa expectativa de vida, né? Uma média bem elevada de mais de 80 anos, por exemplo, isso quer dizer que o país ele investe muito em saúde. E o outro fator é a renda per capita, ou seja, por pessoa. Mais ou menos quanto é que é a média, né, de renda por pessoa, por habitantes, certo? E aí, com base nesses 3 fatores, educação, expectativa de vida e renda per capita, eles dão tipo uma nota, avaliam um país, né, como é que é a qualidade de vida das pessoas que moram naquele país, de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, melhor é o IDH. Quanto mais próximo do 0, pior é o IDH. Então, a alternativa correta aí seria a letra D, certo? Quem colocou essa, acertou, certo? A 8ª, eu falava assim. Leia o texto abaixo. As grandes extensões de terras imensas da crosta terrestre, ou seja, das terras que estão acima do nível do mar, limitadas pelas águas dos oceanos e mares, recebem o nome de continentes. Existem 2 tipos de critério para determinar o número de continentes da Terra. O critério geográfico-geológico, né, de acordo com a posição das terras, né, e o critério histórico-cultural, de acordo com a história, a cultura do povo. O critério mais utilizado é o histórico-cultural, que considera a história dos povos e suas culturas, né, línguas, religiões e costumes, segundo essa perspectiva, certo? Segundo essa perspectiva, há 6 continentes, né, de acordo com o critério histórico-cultural. Quais são esses 6 continentes, né? Aí vocês iam colocar a resposta correta. Quais são os 6 continentes? Se vocês lembram aí, vamos aqui junto comigo falar, tá bom? Vamos lá. A América, certo? Onde fica situado o nosso país, o Brasil. Nós temos, né, a Europa, que é um dos continentes onde tem, né, o maior número de países desenvolvidos, países ricos. Nós temos também, além da América e da Europa, nós temos a Ásia, considerado o maior continente, né, do mundo, onde fica situado também o maior país, que é a Rússia, por exemplo. Nós temos, né, a África, certo? Continente também muito grande. Nós temos a Oceania, que é formada principalmente pela Austrália, 90% do território da Oceania é a Austrália. E nós temos a Antártida, também chamada Antártica, certo? Não está errado se falar o Antártida ou Antártica, certo? Então, esses são 6 continentes da Terra, de acordo com o critério histórico-cultural, tá certo? Então, quem colocou esses 6 continentes aí, acertou a questão, certo? Se fosse de acordo com outro critério, é como se a África, a Europa e a Ásia fosse apenas só um. E a questão 9, né? Só perguntava em qual continente o Brasil está localizado. Eu acabei de estar dizendo na questão anterior. Nós estamos localizados no continente americano, né? Aí na letra B, América, certo? E a 10ª questão, a última. De acordo com o nosso estudo em sala, qual o maior e menor continente, respectivamente? O maior, no caso, vai ser a Ásia, né? Letra A aí. E o menor, a Oceania, tá certo? Então, aí seria... E agora, gente, depois de a gente ter corrigido a nossa avaliação, né, da aula passada, eu vou dizer o que vocês vão fazer. Vocês que já têm livro, tá bom? Os alunos que já têm livro, porque tem alguns que ainda não receberam, né? Ficou faltando alguns livros. Vocês, em casa, né, vão estudar o capítulo que a gente vai estudar na aula da semana que vem. É um tipo de metodologia de sala invertida. Vocês vão estudar esse conteúdo antes de eu explicar, né? É um conteúdo novo, um conteúdo que a gente deve ver no 2º período, certo? E depois que vocês estudarem esse conteúdo, esse capítulo que eu vou passar para vocês, dizer qual é a página, vocês vão elaborar 2 perguntinhas, certo? Vocês, o que vão fazer depois que elaborar essas 2 perguntas? Vou colocar no grupo um link, é nesse link, tipo aquele da avaliação que vocês fizeram, só que lá era para marcar, né, e tinha também de responder. Vocês vão criar suas 2 perguntinhas, pode ir notando as suas 2 perguntinhas no seu caderno. Só que vocês não vão me enviar a foto desse caderno, não. Por quê? Porque vocês vão pegar essas 2 questões que vocês elaboraram
e vão digitar ela no link que eu vou passar no grupo. Lá tem a informação bem direitinha. Pede seu nome, manda você marcar a sua turma e depois tem digite a pergunta 1. Aí você digita lá. Aí depois digite a pergunta 2. Você vai e digita lá, tá certo? E aí você clica lá em enviar o formulário. E não precisa me mandar foto, porque como eu tenho acesso a esse formulário, aqui chega pra mim todos os alunos que me enviaram. E chega, né, a perguntinha que vocês fizeram, tá bom? Essas perguntas nós vamos utilizar na próxima semana, na nossa próxima aula, que eu estou pensando em fazer uma aula por videoconferência. Mas depois eu explico direitinho sobre isso. Vocês vão baixar um aplicativo que eu vou pedir e eu vou fazer minha aula em tempo real. Para vocês tirarem dúvida, né? Melhor para vocês. Certo, gente? Então, assim, faça as perguntas. Eu vou dizer quais são as páginas que vocês vão estudar. Ah, e para os alunos que não têm livro ainda, eu vou mandar o PDF, né, do capítulo. Eu fiz um PDF, né, do mesmo capítulo. Eu tirei print do livro digital. Fiz um PDF e coloquei, e vou colocar aqui no grupo, tá bom? E quem não tem livro, olhe pelo PDF. As páginas que vocês vão estudar que é o novo capítulo, é o capítulo 9. A gente não terminou a unidade 2 toda, mas a gente tem que passar logo para esse segundo período, tá bom? Que fala sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, que é da página 84 até, deixa eu olhar aqui, a página 88. Então, vocês leiam aí essas páginas, depois elaborem 2 perguntinhas e digitem no espaço que eu disse pra vocês, tá bom? Tchau, e até 7 horas da noite eu quero receber essas perguntas, ok? E aí, na semana que vem, a gente utiliza essas perguntas na nossa aula. Eu vou salvar aqui, escolher algumas e a gente vai utilizar.